A rua Olorunfemi era como qualquer outra pequena rua em Lagos, vibrante com os sons das pessoas em suas rotinas diárias, crianças brincando e vizinhos compartilhando fofocas. Era um lugar onde todos sabiam o nome de todos, e nenhum segredo ficava escondido por muito tempo. Em cada esquina, as pessoas se cumprimentavam com um sorriso ou um aceno amigável, e ninguém passava sem dizer bom dia ou boa tarde. Entre os rostos familiares estava Baba Adin, o homem idoso que morava na rua Olorunfemi desde que todos se lembravam. Todas as manhãs, ele se sentava do lado de fora de sua pequena casa térrea, seu rádio de pilha tocando suavemente enquanto ele bebia sua xícara de papi quente. Baba Adin não era apenas mais um morador, ele era o vigia não oficial da rua. Se algo incomum estivesse acontecendo, podia-se ter certeza de que Baba Adin seria o primeiro a notar e o primeiro a espalhar a notícia. Havia também Chidima, uma jovem que ajudava a mãe a administrar uma pequena mercearia na rua. Chidima era conhecida por seu sorriso rápido e atitude amigável. Ela cumprimentava todos que passavam, e se você não a cumprimentasse de volta, ela gritava atrás de você: "Ah, meu irmão, não vai dar nenhum oi." No final da rua, ficava uma pequena barraca de amala, administrada por Mama Iabo. Embora nova na área, ela rapidamente se tornou parte da comunidade da rua Olorunfemi. Desde o dia em que chegou, sua culinária atraiu uma multidão. Seu amala, Gejiri e Evedu eram tão bons que pessoas de ruas vizinhas vinham apenas para provar. Mas por mais pacífica que a rua Olorunfemi parecesse, algo estranho estava acontecendo. Algo que ninguém, exceto os cães, parecia notar. O Sr. Benson, que morava na casa ao lado da barraca de amala, tinha 2 cães grandes. Normalmente, eles eram quietos e amigáveis, abanando o rabo para rostos conhecidos e latindo apenas quando estranhos passavam. Mas desde que Mama Iabo e sua família chegaram, os cães mudaram. Toda vez que eles passavam pelo portão dos cães, os animais latiam ferozmente, rosnando e andando de um lado para o outro como se estivessem na presença de algo perigoso. A princípio, o Sr. Benson pensou que eram apenas os cães protegendo seu território. Mas logo ficou claro que algo estava perturbando os animais. Quanto mais a família ia e vinha da barraca, mais agitados os cães ficavam. A princípio, ninguém deu atenção aos latidos dos cães. Por meses após sua chegada, a barraca de amala de Mama Iabo foi o lugar mais popular da rua Olorunfemi. Desde as primeiras horas da manhã, o cheiro de amala quente cozinhando no fogão enchia o ar, atraindo as pessoas como abelhas para o mel. Não era apenas a comida que as pessoas amavam, era a atmosfera. Havia algo reconfortante em sentar nos bancos de madeira do lado de fora da pequena barraca, comendo um prato de amala com gejiri e carnes variadas, e observando o mundo passar. Mama Iabo era uma mulher baixa e roliça, sempre com um sorriso no rosto e uma saudação calorosa para todos que passavam. Ela trabalhava ao lado de suas 2 filhas e de um jovem que muitos presumiam ser seu filho. As meninas eram quietas, sempre trabalhando de forma rápida e eficiente, enquanto o rapaz cuidava do dinheiro e dos clientes. Juntos, eles administravam o local como uma máquina bem lubrificada. Pessoas de toda a área vinham comprar comida. Baba Adi fazia questão de passar por lá pelo menos 2 vezes por semana. Ele gostava de sentar nos bancos do lado de fora, ouvindo seu rádio e apreciando sua refeição. Até Chidima, que estava sempre ocupada na loja de sua mãe, encontrava tempo para passar e pegar um prato. "Este amala é mágico", dizia ela, lambendo os dedos após cada refeição. Embora a família não falasse muito, as pessoas se sentiam à vontade perto deles. Eles nunca causaram problemas e mantinham sua barraca limpa e arrumada. Era um negócio perfeito, e parecia que nada poderia dar errado. O amala era macio, o gejiri era perfeitamente temperado e os clientes estavam felizes. Mas enquanto o povo da rua Olorunfemi desfrutava de suas refeições sem pensar 2 vezes, os cães do Sr. Benson tinham uma opinião diferente. Toda vez que Mama Iabo ou um de seus filhos passava, os cães latiam furiosamente, seus latidos agudos cortando o ar. Eles pareciam sentir algo que o resto da rua não conseguia. "Não sei por que esses cães continuam latindo para eles", disse o Sr. Benson um dia, balançando a cabeça. "Eles nunca agiram assim antes." Seus cães eram geralmente calmos e amigáveis. Eles viam a família todos os dias há meses e, no entanto, sua reação nunca mudava. Toda vez que a família passava, os latidos recomeçavam, como se os cães estivessem alertando a rua sobre algo que ninguém mais podia ver.
Se ao menos esses cães pudessem falar, murmurou o Sr. Benson para si mesmo uma noite, enquanto os cães latiam incontrolavelmente mais uma vez. Mas para todos os outros, Mama Iabo e sua família pareciam perfeitamente normais. Eles administravam sua barraca, cumprimentavam seus clientes e cuidavam de seus negócios como todo mundo. Ninguém pensava duas vezes sobre isso. Mas com o passar dos dias, algo sutil começou a mudar. A barraca ainda estava movimentada, mas havia um crescente mal-estar no ar que ninguém conseguia explicar. Pouco a pouco, as coisas começaram a parecer diferentes. No início, as mudanças eram tão pequenas que ninguém realmente notou. As pessoas ainda iam à barraca de amala da Mama Iabo, desfrutavam de suas refeições e trocavam conversas enquanto comiam. O local permanecia tão popular como sempre. Mas, lentamente, algo começou a mudar. O calor que costumava encher a pequena barraca começou a desaparecer, e o comportamento da família tornou-se mais distante, mais inquietante. Começou com os cumprimentos. Mama Iabo sempre fora uma das pessoas mais educadas da rua. Todas as manhãs, ela cumprimentava todos que passavam por sua barraca, sua voz cheia de energia, seu sorriso brilhante. Suas duas filhas e o jovem que trabalhava com ela sempre seguiam seu exemplo, acenando e cumprimentando os clientes enquanto se preparavam para o dia. Era algo que todos na rua Olorunfene apreciavam. Cumprimentos eram uma parte essencial da cultura. Mas um dia, Chidima notou algo estranho. Ela passou pela barraca a caminho da mercearia, como sempre fazia, e acenou para Mama Iabo. "Bom dia, Mama Iabo!" gritou ela alegremente. Mas desta vez, não houve resposta. Mama Iabo não levantou o olhar, não sorriu. Ela nem parecia ter ouvido Chidima. Chidima franziu a testa. Talvez ela não me ouviu, pensou. Então, ela tentou novamente no dia seguinte. Desta vez, a mesma coisa aconteceu. Nenhuma resposta. As filhas de Mama Iabo, geralmente rápidas em cumprimentar, apenas continuaram com seu trabalho, seus rostos inexpressivos, seus olhos evitando contato com quem passava. Não foi apenas Chidima. Outras pessoas na rua começaram a notar também. Uma a uma começaram a sussurrar entre si. Baba Adi, que se sentava do lado de fora de sua casa todos os dias, ouvindo seu rádio, também notou a mudança. "Essas pessoas pararam de cumprimentar", disse ele uma tarde, coçando a cabeça. "Antes, eles me cumprimentavam todas as manhãs. Agora, eles simplesmente passam como se me vissem." "Pensei que fosse só comigo", respondeu Chidima. "Eu os cumprimento todos os dias, mas eles agem como se eu fosse invisível." No início, as pessoas tentaram encontrar desculpas para eles. Talvez estivessem cansados. Afinal, administrar uma barraca de amala não era fácil, mas o comportamento estranho continuou. E com o passar dos dias, a família tornou-se ainda mais retraída. Eles não falavam mais com os clientes como antes. Serviam a comida, pegavam o dinheiro e voltavam ao trabalho em silêncio. Mesmo quando a barraca estava cheia, a atmosfera parecia fria, quase sinistra. E os cães do Sr. Benson, também notaram. Se alguém deveria ter se acostumado com a família de Mama Iabo, eram os cães. Eles os viam todos os dias, ouviam suas vozes e os observavam ir e vir da casa para a barraca. Mas em vez de se acostumarem com a presença deles, os cães pareciam mais agitados do que nunca. Todas as manhãs, quando Mama Iabo e seus filhos passavam a caminho de abrir a barraca, os cães latiam furiosamente. Seus rosnados eram baixos e ameaçadores, seus latidos agudos e implacáveis. Eles latiam tão alto que perturbavam a rua inteira. Não era apenas um latido e depois silêncio. Era contínuo, como se os cães estivessem tentando enviar uma mensagem, um aviso. "Não sei o que há de errado com esses cães", murmurou o Sr. Benson uma noite, balançando a cabeça em frustração. "Eles nunca agiram assim antes. Todo dia é a mesma coisa. Assim que aquela família passa, eles enlouquecem." Não era normal, e o Sr. Benson sabia disso. Seus cães sempre foram amigáveis, calmos até mesmo perto de estranhos. Mas algo na família de Mama Iabo era diferente. Chedima, parada do lado de fora da mercearia de sua mãe, observou a cena se desenrolar uma manhã. Os cães latiam violentamente, andando de um lado para o outro atrás do portão, seus olhos fixos na família enquanto eles passavam. No entanto, Mama Iabo e seus filhos não pareciam nem um pouco incomodados. Eles não se encolheram, nem mesmo olharam na direção dos cães. Caminharam silenciosamente até a barraca, abriram a porta e começaram o dia como de costume. "O que há com esses cães?"
Chedima perguntou, virando-se para sua mãe que estava ao seu lado. Não sei, mas não é normal. Cães não latem assim sem motivo. Com o passar dos dias e semanas, os sussurros na rua Olorunfemi ficaram mais altos. As pessoas que antes adoravam a barraca de Amala agora se sentiam desconfortáveis. A comida ainda era tão deliciosa como sempre, mas o calor e a amizade que antes definiam o lugar haviam desaparecido. A barraca estava movimentada, mas parecia fria, sem vida. Os clientes notaram que a família mal falava entre si, e quando o faziam, era em tons baixos, em uma língua que ninguém na rua reconhecia. Eles não são iorubais, disse Baba Adi um dia, falando com um grupo de homens reunidos do lado de fora de sua casa. Tenho-os escutado e a língua que eles falam. Não é iorubá, não é Hausa nem Ibo. Não sei o que é. Os homens assentiram em concordância. Era outra peça estranha do quebra-cabeça que ninguém conseguia resolver. À medida que o mistério se aprofundava, a tensão na rua Olorunfemi também aumentava. Os cães continuavam seus latidos implacáveis, e as pessoas continuavam a sussurrar, perguntando-se o que havia mudado. Por que a família se tornara tão distante? Por que os cães estavam tão perturbados por eles? Havia algo que eles estavam escondendo? Ninguém tinha as respostas. Mas uma coisa era clara. Havia algo de errado com os vendedores de Amala. As pessoas não podiam ver, mas os cães podiam. E se ao menos eles soubessem o que os cães estavam tentando dizer? Com o passar das semanas, o mal-estar na rua Olorunfemi ficou mais forte. A barraca de Amala da Mama Iabo, antes o centro movimentado do bairro, ainda atraía clientes. Mas as pessoas começaram a falar em voz baixa sobre as estranhas mudanças que tomaram conta da família. Havia algo estranho na maneira como viviam, algo que não parecia certo para quem prestava atenção. Para começar, as pessoas começaram a perceber que Mama Iabo e sua família nunca pareciam sair da barraca. No início, todos presumiam que eles tinham uma casa em algum lugar próximo, que viviam como todos os outros no bairro. Mas com o tempo ficou claro que a família na verdade morava no pequeno restaurante. A barraca não era grande, apenas um único cômodo com uma cozinha nos fundos e não tinha janelas. No entanto, todas as noites, depois que fechavam, a família permanecia lá dentro e ninguém nunca os via sair. Não fazia sentido. Lagos era conhecida por seu calor escaldante, especialmente durante a estação seca. Nas noites em que a temperatura subia, quando até o vento se recusava a soprar, as pessoas na rua Olorunfemi arrastavam seus colchões para fora, na esperança de pegar uma brisa. O quintal do Sr. Benson estava sempre cheio de pessoas dormindo ao ar livre, tentando escapar do calor sufocante de suas casas. Mas não a família de Mama Iabo. Não importava o quão quente ficasse, eles permaneciam dentro da barraca. As pessoas começaram a sussurrar que a família devia ter uma maneira de refrescar o lugar, talvez um ventilador ou um ar-condicionado. Mas essa teoria não se sustentava. Todos sabiam que não havia luz na barraca depois do expediente e, além disso, o prédio não tinha janelas para que o ar fresco circulasse. No entanto, de alguma forma, a família parecia confortável, enquanto todos os outros na rua suavam durante a noite. Eles nunca saem, disse Chedima uma noite, parada no portão do quintal do Sr. Benson com sua mãe. Está tão quente, e eles ficam dentro daquela pequena barraca como se nada estivesse acontecendo. Não é normal, respondeu sua mãe, balançando a cabeça. Nem eu consigo dormir nesse tipo de calor. Quanto mais as pessoas conversavam, mais percebiam o quão estranhas eram as condições de vida da família. A barraca não tinha janelas nem ventilação adequada. Mesmo durante o dia, quando o sol estava no auge, a família ficava lá dentro, cozinhando e trabalhando como se não sentissem o calor. Era como se eles não fossem afetados pelas coisas que afetavam todos os outros na rua. E depois havia os cães. Era incomum porque, normalmente, os cães do bairro se acostumavam com as pessoas que viam todos os dias. Depois de um tempo, eles paravam de latir para rostos familiares. Eu não entendo, disse o Sr. Benson uma tarde, conversando com alguns vizinhos que se reuniram do lado de fora de sua casa. Meus cães nunca agiram assim. Eles já deveriam estar acostumados com aquela família. Mas toda vez que os veem, é como se estivessem vendo estranhos. Não são apenas seus cães, acrescentou Baba Adi, sentado em sua cadeira de sempre. Cães podem sentir coisas que nós podemos. Eles estão vendo algo que nós não estamos vendo. Os vizinhos assentiram em concordância. Todos tinham suas teorias, mas ninguém conseguia explicar por que os cães estavam tão agitados.
O latido constante havia se tornado uma rotina diária. Toda vez que a família passava, os cães rosnavam e latiam até que eles desaparecessem na barraca. E mesmo assim, os cães continuavam a andar perto do portão, inquietos e agitados. O mistério se aprofundou. Quem eram essas pessoas? De onde vieram? E por que tudo sobre eles parecia tão estranho? À medida que os sussurros ficavam mais altos, a tensão também aumentava. As pessoas ainda iam à barraca, mas iam com uma sensação de desconforto, como se algo invisível estivesse à espreita logo abaixo da superfície. As estranhas condições de vida da família, o latido constante dos cães e a língua desconhecida, tudo apontava para uma coisa: havia mais na família de Mama Iabo do que se via. E enquanto o povo da rua Olorunfemi tentava entender, os cães continuavam a latir sempre que avistavam qualquer membro da estranha família. As coisas continuaram assim até a véspera de Ano Novo, quando algo inesperado aconteceu. O final do ano trouxe uma atmosfera festiva para a rua Olorunfemi. O ar estava cheio de sons de celebração, crianças correndo com estrelinhas, famílias montando cadeiras em frente às suas casas e o cheiro de comida emanando das cozinhas enquanto todos se preparavam para o Ano Novo. Como era tradição, a maioria dos moradores ficava acordada para a virada do ano, seja frequentando a igreja ou celebrando com a família e amigos. Mas enquanto o bairro se preparava para as celebrações, uma coisa se destacou: a barraca de amala da Mama Iabo ainda estava aberta até tarde da noite. Era incomum a barraca ficar aberta tão tarde. Normalmente Mama Iabo fechava por volta das 21 horas, mas naquela noite em particular, as luzes dentro da barraca permaneceram acesas, e a família podia ser vista se movendo, cozinhando e servindo comida para os poucos clientes noturnos. Algumas pessoas na rua se perguntaram se eles estavam ficando abertos por mais tempo para ganhar um dinheiro extra antes do Ano Novo. Mas ninguém questionou. Afinal, a família de Mama Iabo sempre fizera as coisas de maneira diferente. O Sr. Benson, que acabará de voltar de um culto de Ano Novo com sua esposa, notou as luzes ainda acesas na barraca ao passar. "Ah, eles ainda estão abertos?" perguntou sua esposa, surpresa. "Talvez estejam tentando fazer umas vendas extras antes da meia-noite", respondeu o Sr. Benson, olhando para a barraca. Os cães, no entanto, estavam estranhamente quietos naquela noite. Normalmente, eles latiam para a família sempre que passavam. Mas naquela noite em particular, pareciam calmos, deitados em silêncio no quintal do Sr. Benson. Era estranho, mas o Sr. Benson não deu muita importância na hora. Quando o relógio marcou meia-noite, os sons de fogos de artifício encheram o céu, e o povo da rua Olorunfemi celebrou a chegada do Ano Novo. Houve risos, música e o tilintar de garrafas enquanto os vizinhos se desejavam felicidades e faziam planos para o ano seguinte. Mas em meio às celebrações, ninguém prestou muita atenção à barraca de Mama Iabo. Na manhã seguinte, tudo mudou. Quando o sol nasceu no dia de Ano Novo, o povo da rua Olorunfemi se deparou com uma visão inquietante. A barraca de Mama Iabo, que estava movimentada apenas algumas horas antes, estava completamente vazia. A porta estava fechada, as luzes apagadas e não havia sinal da família. Não era apenas que eles tivessem fechado para o feriado. Tudo havia desaparecido. As panelas e frigideiras que sempre ficavam empilhadas do lado de fora da barraca sumiram. Os bancos onde os clientes costumavam sentar foram retirados. Por dentro, a barraca estava vazia, como se ninguém nunca tivesse estado ali. Ninguém os viu sair. "Eu passei por lá por volta das 2 da manhã, depois do culto, e eles ainda estavam lá", disse o Sr. Benson, balançando a cabeça, incrédulo. "Mas agora é como se tivessem desaparecido." Chidima foi uma das primeiras a notar o desaparecimento quando foi comprar a mala naquela manhã. "Mama Iabo, a senhora está aí?" chamou ela, batendo na porta. Mas não houve resposta. Quando espiou lá dentro, ficou chocada ao encontrar a barraca completamente vazia. Ela correu de volta para a loja de sua mãe, o coração acelerado. "Mãe, eles foram embora. A barraca está vazia." Sua mãe franziu a testa. "O que você quer dizer com foram embora?" "Eles não estão lá. Tudo sumiu. O lugar todo está vazio." A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pela rua Olorunfemi. Vizinhos se reuniram ao redor da barraca vazia, sussurrando uns aos outros, tentando entender. Ninguém os vira arrumar as coisas ou partir. Sem caminhões, sem carros, nada. Era como se tivessem desaparecido no ar.
Eles não poderiam ter simplesmente partido sem que ninguém notasse, disse um homem, coçando a cabeça. Talvez eles se mudaram no meio da noite, sugeriu outro. Mas ninguém conseguia explicar como eles haviam partido sem deixar vestígios. A barraca estava completamente vazia, e não havia pistas de para onde a família tinha ido. Sem testemunhas, sem evidências, apenas uma barraca vazia e perguntas sem resposta. Com o passar dos dias, o desaparecimento de Mama Iabo e sua família tornou-se o principal tópico de conversa na rua Olorunfemi. Pessoas que antes se reuniam na barraca de Amala para compartilhar uma refeição, agora se reuniam do lado de fora da barraca vazia para especular sobre o que havia acontecido. Todos tinham uma teoria. Alguns acreditavam que a família era de fantasmas, espíritos que viveram na rua Olorunfemi há muito tempo. Eles apontavam para o comportamento estranho da família, sua recusa em cumprimentar, a maneira como viviam dentro da barraca sem janelas e a língua que falavam que ninguém conseguia entender. Para eles fazia sentido. A família nunca pertenceu ao mundo dos vivos e agora haviam retornado para de onde quer que tivessem vindo. Sabe, existem histórias antigas sobre esta área, disse uma das mulheres mais velhas da rua. É possível que fossem espíritos e só voltaram por um curto período. Outros achavam que a família estava fugindo de algo, talvez de dívidas ou de algum perigo desconhecido que finalmente os alcançara. Eles especulavam que a família vivia em fuga há anos, mudando de um lugar para outro, nunca permanecendo em um local por muito tempo. Talvez eles tenham sido reconhecidos por alguém, ou talvez tenham se metido em problemas, e é por isso que partiram com tanta pressa. Não ficaria surpreso se devessem dinheiro a alguém, disse um homem balançando a cabeça. As pessoas não desaparecem assim, a menos que estejam fugindo de algo. Mas Baba Adi, sempre a voz da razão, tinha uma teoria diferente. Ele acreditava que o comportamento estranho da família poderia ser explicado por problemas de saúde mental. Olhem, é possível que eles estivessem com dificuldades, disse ele uma tarde, sentado com alguns vizinhos. A maneira como se recusavam a cumprimentar, a maneira como viviam naquela pequena barraca sem janelas. Pode ser que algo estivesse errado com eles. Talvez precisassem de ajuda. Os vizinhos assentiram, considerando suas palavras. Era uma explicação razoável, mas não respondia a todas as perguntas. E os cães? Por meses, os cães do Sr. Benson latiram incessantemente para a família, rosnando e andando de um lado para o outro toda vez que passavam. Mas desde o desaparecimento da família, os cães estavam calmos. Nem um único latido. Era como se a fonte de sua agitação tivesse desaparecido junto com a família. É estranho, disse o Sr. Benson, observando os cães preguiçosos no quintal. Eles não latiram uma única vez desde que aquela família foi embora. É como se o que quer que os estivesse incomodando tivesse sumido. O fato de os cães não estarem mais latindo apenas alimentou os rumores de que a família era algo mais do que humana. Talvez os cães soubessem o tempo todo, sussurrou Chidima para sua amiga. Talvez estivessem tentando nos avisar. Com o passar das semanas, a vida na rua Olorunfemi voltou lentamente ao normal. O barulho e a agitação do bairro continuaram, e as pessoas voltaram às suas rotinas diárias. A barraca vazia onde Mama Iabo uma vez serviu a mala permaneceu desocupada, um lembrete silencioso do mistério que ocorrerá. Mas a história de Mama Iabo permaneceu no ar, como um fantasma assombrando a rua. Chidima, que antes visitava a barraca todos os dias, não conseguia parar de pensar na família. Para onde eles foram? Ela os veria novamente? Ela passava pela barraca vazia todas as manhãs a caminho da loja de sua mãe, sempre meio esperando ver a família retornar. Quanto ao Sr. Benson, ele ainda achava estranho que seus cães estivessem de volta ao seu antigo comportamento calmo. Por meses eles latiram incessantemente para a família, mas agora jaziam quietos no quintal como se nada tivesse acontecido. No final, o mistério de Mama Iabo e sua família permaneceu sem solução. Se eram fantasmas lutando com a saúde mental ou simplesmente fugindo de seu passado, ninguém podia dizer com certeza. O povo da rua Olorunfemi tinha suas teorias, mas a verdade permaneceu elusiva. A vida continuou, mas a história dos vendedores de Amala nunca seria esquecida.